Assim que eu tiver o ok do Paulo Marcos, nós vamos iniciar a coletiva com o professor Jorginho. Coletiva pré-início da Copa Sul-Americana. Vitória Leite, pode abrir a coletiva. Pode ir então, tem um ok? Pode ir. Vitória, né? Boa tarde, Jorginho. Aqui é a Vitória, da TV Anhanguera. Queria começar falando um pouquinho sobre o primeiro adversário do Atlético na Copa Sul-Americana. Burgos é o treinador de lá, ex-goleiro do River, seleção argentina, foi auxiliar do Diego Simeone, tem uma carreira de experiência, vamos dizer, muito parecida com a sua, nesse sentido, e é um primeiro adversário argentino. O que você espera, o que você já sabe desse News Old Boys que vai enfrentar o Atlético amanhã em casa? Bem, boa tarde a todos. A gente tem visto vários jogos do New Old Boys, é uma equipe que joga basicamente, eles falam, né, num 4-3-3, mas num 3-4-3 na realidade, mas a gente vê claramente que defensivamente eles jogam num 5-4-1, uma marcação muito forte, uma equipe que tem uma transição perigosa. A gente tem observado bastante os nossos auxiliares aqui do clube, Edu, João, nosso analista de desempenho, Vitinho, trazendo todas as informações necessárias. A gente sabe, conhece bem a equipe, a forma dele jogar, bola parada. Então a gente tem observado bastante a forma dessa equipe jogar. Uma equipe argentina é sempre uma equipe muito forte fisicamente, muito aguerrida. Já foram 2 sul-americanas que eu disputei. Como jogador, disputei uma Mercosul, que também era uma sul-americana, enfrentamos equipes argentinas, a gente sabe muito bem como precisa realmente estar muito organizado e ao mesmo tempo ser muito intenso, e a gente acredita muito que temos todas as possibilidades de ter um bom resultado. Sabemos do potencial dessa equipe, que está vindo inclusive de bons resultados, mas também a gente tem vindo de bons resultados, e a gente acredita muito que vamos fazer um excelente campeonato. Jorginho, Pedro Henrique Chelinho, da Rádio Band News FM, estamos ao vivo, um grande abraço. Você citou a questão da escola argentina, que é um time forte fisicamente, e o News está mesclando jogadores experientes com jovens jogadores, tem um processo de transição que o News está vivendo. Tem jogadores como o Escoto, do River, o Max Rodrigues, que é o capitão do time, jogou a Copa do Mundo, enfim. Como que o Atlético pretende fazer para surpreender essa escola argentina, que joga com muita raça, que se defende muito bem, e principalmente a filosofia do Germán é focar na questão defensiva. Você até destrinchou a formação tática do News. O que o Atlético precisa fazer para surpreender esse time? Jorginho, boa sorte no jogo e um grande abraço no ouvido. Obrigado, Pedro, um abração para você também. Não tenha dúvida que é uma equipe muito bem organizada. Seu treinador, como vocês mesmos falaram, já é um treinador experiente, já com uma larga experiência dentro do futebol argentino, mas sul-americano também. É uma equipe que tem um padrão muito definido de jogo. Nós, claro que a gente está traçando algumas coisas, vamos estar treinando hoje, especificamente voltado realmente para esse jogo. Não vou estar expondo aqui, mas uma das coisas que nós precisamos muito contra essa equipe é ser intenso, e isso o Atlético sabe fazer muito bem. É uma equipe intensa, uma equipe forte, uma equipe que marca em cima, faz marcação linha alta, e eu creio que essa marcação linha alta já vai dificultar um pouquinho a forma deles jogar. Eles não vão ter facilidades de sair jogando, vão ter que fazer ligação direta, como você citou, né, o Max Rodrigues, conheço bem, na época que eu estava na seleção com o Dunga, a gente enfrentou algumas vezes esse atleta, o Escoco também, são jogadores de qualidade. O Escoco mesmo no último jogo fez um golaço de fora da área, entrando no segundo tempo. Então a gente tem que estar muito atento a qualidade desses atletas, como você mesmo falou, essa mistura de atletas experientes, mas também de alguns atletas muito jovens. A nossa equipe é uma equipe já com uma idade média mais baixa, né, tendo apenas o nosso goleiro com uma idade já assim de experiente mesmo, né, que é o Fernando. Mas eu acredito muito que dentro daquilo que a gente está propondo fazer nesse jogo, a gente pode fazer uma grande partida e surpreender essa equipe.
Rádio Bandeirantes. Muito boa tarde, te desejo uma boa estreia na Copa Sul-Americana. O maior reforço do Atlético nessa competição internacional vai ficar no banco de reservas nessa terça-feira contra o time argentino, contra o Newell's, no início da caminhada do Atlético na Copa Sul-Americana. Me refiro a você, Jorginho, que sabe o termômetro acima de tudo dessa rivalidade Brasil-Argentina. Presta atenção na minha pergunta. Como se vence na Copa Sul-Americana? Faz prevalecer a organização, a parte tática, ou é pela transpiração? Eu gostaria de ouvir isso de um campeão do mundo como jogador e que se constituiu assim também trabalhando na seleção brasileira. Boa sorte na estreia na Copa Sul-Americana. Obrigado, Juliano. Enquanto você falava aí, né, da grande contratação, caramba, eu fiquei pensando aqui André Luiz, fiquei pensando aqui no Arthur, no Fernando Miguel. Eu não pensava que seria eu. Mas fico feliz aí, claro que a minha experiência dentro dessa competição, eu já tive 2 experiências, já tive uma experiência como, quer dizer, na realidade algumas experiências, Mercosul e também Libertadores, e não tenha dúvida que é de tudo um pouco. Eu acho que a gente precisa estar muito organizado. Hoje o futebol mundial é impossível você jogar sem uma organização, sem um sistema tático definido e treinamentos específicos para realmente desenvolver bem esse sistema tático. Então, a equipe precisa ser muito bem organizada para poder surpreender a equipe adversária, mas essa transpiração, essa paixão, esse amor, esse sangue nos olhos, sabe, precisa acontecer, porque é um nível de competição que, por exemplo, a gente sabe que os árbitros não dão faltas simples. A gente até costuma brincar quando a gente faz um rachãozinho, né? Que a gente diz que o árbitro ali é um árbitro de Libertadores, é um árbitro sul-americana, porque não tem qualquer tipo de falta. Então é assim, precisa haver muita entrega, muita intensidade no jogo, porque as equipes sul-americanas jogam dessa forma, e se a gente não se entregar dessa forma, não quero dizer de forma nenhuma aqui no caso dos argentinos, mas existem algumas equipes que são, até certo ponto, entram com certa maldade. Hoje, por causa do VAR, por causa que existem muitas câmeras, dificulta muito um jogo desleal. Mas mesmo assim a gente vê em alguns momentos assim até certa deslealdade, então a gente tem que estar preparado para todos esses momentos. Então, como eu falei, é de tudo um pouco, e essa equipe aqui está muito bem preparada, o Atlético Goianiense muito bem preparado para esse tipo de competição. Natália, pessoal, vamos ficar atento ao chat aí, por favor, que eu estou colocando os nomes de quem vai falar aí. Jorginho, boa tarde. Natália Freitas, aqui da Rádio Sagres. Você destacou agora há pouco sobre essa média de idade do seu time, né, que é baixa em comparação a de outras equipes. E além dos atletas, em sua maioria, serem jovens, também tem pouca experiência internacional. A gente sabe que nessas competições sul-americanas, uma coisa que pesa muito é a questão emocional. Queria saber se isso te preocupa e como você tem trabalhado essa questão emocional com os seus jogadores. Oi, Natália, né? Natália, um abraço para você, uma boa tarde. Não tenha dúvida que a nossa equipe ela não tem tanta experiência assim em termos internacionais, né? O Atlético Goianiense está cada ano crescendo, tomando seu espaço, mas a gente só tem essa experiência jogando, e vai ser dessa forma, né? A gente vai estar entrando, são jogadores, apesar da juventude, são jogadores que já estão bem jogados, disputando o Campeonato Brasileiro, um nível alto. Com certeza o Campeonato Brasileiro é um nível muito mais elevado do que todos os outros campeonatos sul-americanos, para mim, porque a maioria dos jogadores estrangeiros, argentinos, uruguaios, paraguaios, peruanos, venezuelanos, vem tudo para cá, bolivianos e por aí vai. Então, o nível de competição aqui é muito grande, a gente sabe o Campeonato Brasileiro como é. É claro que a questão emocional é fundamental nesse momento, e é uma coisa que a gente vai conversar muito, vem conversando, tenho falado para os jogadores que é realmente assim, até a certo ponto, claro, né, no extremo assim, mas a gente entra para uma guerra, é algo realmente que precisa entrar extremamente concentrado, o nível de concentração precisa estar lá em cima, e o nível de competitividade precisa ser muito, muito alto.
Então, mas de forma nenhuma, hoje todos os jogadores sabem que existem câmeras para todos os lados, VAR, então não adianta você querer ser esperto, de querer dar uma cotovelada, de querer ser maldoso, não é aí. Eu gosto que a minha equipe jogue futebol, jogue realmente dentro das normas, das leis de futebol, e se tiver falta, tem que ser marcada a falta. Mas assim, a raça, a vontade, a entrega e a sabedoria de lidar com esse tipo de jogo precisa ser muito grande. Jorginho, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN, bom estar falando com você mais uma vez. O Juliano tocou no assunto aí a respeito da sua experiência, né, internacional, que é bem interessante, como jogador, como treinador também. A Natália também citou uma questão importante aí do aspecto psicológico, mas eu queria que você relembrasse aqui pra gente como é que foi sua primeira experiência internacional como jogador e também como treinador. Como é que você se saiu, se você tem alguma lembrança bacana, alguma recordação dessas primeiras experiências em compromissos internacionais, tanto como atleta, como também agora como técnico, Jorginho? Bem, Alex, foram algumas muito interessantes. Como jogador, eu lembro que foi o Sul-Americano, justamente contra a Argentina. Nós ganhamos deles lá em La Paz, na Bolívia, e logo em seguida a gente foi para o Mundial, ganhamos também da Argentina numa final. Então foi uma experiência maravilhosa como atleta, com 18 anos de idade. Como treinador, eu posso citar, por exemplo, a Copa América, porque eu era auxiliar, mas eu me considerava um treinador. Eu era auxiliar do Dunga, era uma circunstância estar ali, mas eu sempre pensei e sempre contribuí ali como um treinador. Então nós tivemos a primeira competição, que foi a Copa América, e a gente acabou ganhando em 2007, ganhando inclusive muito bem o último jogo contra a Argentina de 3-0, por incrível que pareça, sempre contra a Argentina, né? E como treinador, tive algumas experiências, principalmente, quer dizer, como treinador, foi como treinador na Copa América, mas trabalhando ali pelo Goiás, eu tive algumas participações importantes, e depois também na Ponte Preta foram experiências importantes, e principalmente ter chegado à final. Infelizmente a gente acabou perdendo aí sim para uma equipe argentina, o Lanús, mas foram experiências que com certeza me fizeram crescer muito como treinador. Ô Jorginho, Humberto aqui da PUC TV, que satisfação, meu irmão, um abraço para você, hein? Obrigado, Humberto. Semana passada nós tivemos uns duelos entre Brasil e Argentina, o Palmeiras, né? Foi lá, ganhou, perdeu aqui, depois perdeu nos pênaltis, o Santos veio lá, aqui quase se complicou, mas passou. Como é que você vê essa atmosfera do Acioli? Porque geralmente não tendo torcida, todo estádio, praticamente todo estádio se transforma num campo neutro. Mas o retrospecto do Atlético dentro do Acioli é maravilhoso. Números altamente positivos. Você acha que essa atmosfera do Acioli pode fazer com que o Atlético consiga os resultados positivos, jogando em casa, suficiente para a classificação? E se você considera dentro dessa chave, que eu estava olhando, o Libertad é líder lá no Paraguai, hein? Mas o Nils é o antepenúltimo lá na Argentina. Quem que você acha que é o forte do grupo ao lado do Atlético? Seria o Nils ou o Libertad? Bem, Humberto, um abraço para você aí, uma boa tarde. É difícil da gente afirmar quem vai ser aquele que vai realmente estar se destacando. Eu quero apenas que o Atlético Goianiense se destaque nesse momento. Como você falou, jogando na nossa casa, apesar de não ter torcida, os jogadores se sentem em casa, já é uma questão natural que a gente se sente realmente dentro da nossa casa, do nosso campo, uma coisa que a gente conhece muito bem. Eu menos do que eles, porque foi a primeira vez que eu estive no nosso estádio, né, nesse último final de semana. Então, mas os jogadores vão se sentir com certeza em casa. Hoje não tem torcida, mas tem sempre um sonzinho ali, eles lembram esses momentos, mas o mais importante é o foco. E depois de 1 ano e meio aí, jamais
quase um ano e meio aí de pandemia, já acostumaram, os jogadores já acostumaram a jogar numa situação como essa, quase que num campo neutro. O mais importante hoje, de acordo com aquilo que a gente está vivendo hoje também nesse futebol moderno, a gente está muito bem organizado e muito focado naquilo que a gente quer. Eu acho que chegou o momento realmente do Atlético Goianiense dar voos mais altos, e essa Sul-Americana com certeza é uma grande oportunidade para todos nós. Boa tarde, Jorginho. Aqui é o Felipe André do Jornal Hoje, TV Goiânia Band. Jorginho, você citou o seu período como auxiliar de Dunga, né? E o Germán Burgos foi auxiliar durante muito tempo do Simeone. Trabalhou por muitos anos com ele. E lá no Atlético de Madrid ele era responsável pelas bolas paradas. Ele trabalhava muito essa questão. Ele tinha, era um dos pontos fortes do Atlético de Madrid, aquela bola aérea, enfim, ele trabalhava bastante. Eu queria saber duas questões. A primeira, se isso te preocupa e se isso está na lista das coisas que você pretende trabalhar hoje, que você não ia expor muito, que você pode falar sobre isso. E também o que você pode falar da ausência do Cristaldo, jogador titular com ele, um dos nomes mais importantes do Rios, e que não vai viajar para o Goiânia. Oi, Felipe, uma boa tarde. Não apenas o Cristaldo, o Alexis também é um jogador importante que vinha formando sempre quase que a dupla de extremo ali, né, no ataque com o Cristaldo, e também não vai poder vir. Quanto à questão da bola parada, a bola parada deles é muito forte, mas a bola parada hoje, como a gente sabe, tem definido muitos jogos, é algo que a gente dá uma atenção sempre especial, independente de qualquer jogo que a gente faça. E quando você pega uma equipe que tem algumas jogadas específicas em lateral, bola parada, seja escanteio ou falta, a gente dá uma atenção sempre especial para aquele momento, porque a gente sabe que em muitos jogos, como eu já falei, tem sido definido com esse tipo de jogada. Então é muito importante a gente treinar isso defensivamente, ofensivamente. A gente está sempre fazendo esse tipo de trabalho, sempre que pode, né? Porque na realidade a gente tem jogado quase que de 2 em 2 dias, então tem sido difícil a gente trabalhar, apesar da gente estar conseguindo jogar com tipo um G1, G2 ali, mas o ideal é que a gente tenha uma semana melhor de trabalho, mas não tem sido possível, mas com certeza é algo que a gente vai dar uma atenção muito grande. Jorginho, boa tarde, Jânio do Jornal Popular. O pessoal tocou na questão da experiência, e um outro detalhe que chama atenção é que do grupo do Atlético, o próprio Atlético é o que tem menos participação em competição internacional, só uma Sul-Americana em 2012. Eu gostaria de saber que peso isso tem para você dentro da disputa do grupo, e que projeção você faz para que o Atlético conquiste a classificação em termos de pontuação num grupo que é considerado difícil. Boa tarde e boa sorte. Boa tarde, Jânio, obrigado. Com certeza, vai ser muito difícil, não é tão simples assim a gente se classificar numa Sul-Americana, uma equipe que é estreante, mas todo estreante também pode trazer suas surpresas, né? Como não é muito conhecido, então pode surpreender muita gente. Para nós não seria surpresa, porque eu conheço muito bem o potencial dessa equipe, trabalhei 2 vezes contra essa equipe, vi como essa equipe jogava. É claro que com o passar dos anos as coisas foram mudando, alguns jogadores mudaram, mas a filosofia é a mesma, a intensidade de jogo é a mesma, o comprometimento dos atletas é sempre o mesmo, é uma coisa que eu venho falando aqui nas entrevistas, né? Já ver o clube, a limpeza que é, assim, pela excelência que é prezada aqui, é algo impressionante. Então isso é levado para dentro de campo também. Então os jogadores aqui, eles precisam ser completamente atletas, não podem ser apenas jogadores de futebol, eles precisam ser comprometidos com o objetivo do clube, e eu tenho certeza que nós podemos surpreender. Não vou fazer uma projeção de pontuação, porque é sempre muito difícil. O mais importante é a gente classificar. Pessoal, eu vou, antes de finalizar a coletiva, vou fazer a pergunta do William Rommel, porque ele não pôde participar com o entrevista de última hora, Jorginho. Pergunta do William Rommel do site Esporte Goiano. Boa tarde, Jorginho. Com esse atual elenco e pelas atuações que o Atlético vem tendo nessa temporada, é possível sonhar com coisas maiores na Copa Sul-Americana? William, um abraço para você. Não tenha dúvida que até agora a gente tem disputado 2 campeonatos. A Copa do Brasil, posso dizer assim, nessa fase inicial, a gente consegue enfrentar ainda equipes, como aconteceu contra o Joinville, uma equipe que a gente tem
Normalmente, assim, não é obrigação, mas normalmente a gente precisa ganhar esse jogo, porque além de ser financeiramente muito importante para o clube, o nível que a gente tem atingido com os atletas de primeira divisão tem sido num outro patamar. Então, o próprio Campeonato Goiano, a gente sabe que tem boas equipes, mas o nível de competitividade físico e também técnico, ele não é como uma Sul-Americana. A gente vai enfrentar equipes como o New Old Boys, como o Libertad, que são equipes tradicionais, são equipes que têm grandes jogadores, a gente citou alguns agora. No Libertad tem o Martin Silva, por exemplo, né, que eu tive o privilégio de trabalhar no Vasco. Então, são jogadores desse nível. A gente sabe que o nível de complexidade vai ser maior, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita confiança de que essa equipe do Atlético Goianiense está muito bem preparada. São jogadores completamente comprometidos com o objetivo, com o ano que a gente tem, que a gente pode ter um ano simplesmente maravilhoso, desde que a gente acredite. Isso é muito importante, o atleta acreditar, independente se ele é jovem, se ele é mais experiente, se nós somos estreantes, não importa, nós acreditamos muito no nosso potencial e eu tenho certeza que nós faremos uma grande Sul-Americana, que a gente vai passar essa fase sim e que a gente vai alcançar talvez aí muitas coisas que muita gente nem espera. Vitória, pode abrir a coletiva, por favor. Boa tarde, Vitória, também. Cara, o Jardim acabou de falar pra gente sobre essa questão de passar para vocês alguns conselhos sobre um campeonato como a Copa Sul-Americana. Ele falou sobre raça, sobre entrega. Eu queria que você me dissesse até agora qual que mais te marcou, assim, de tudo que vocês têm conversado nesses últimos dias para se preparar. O que te marcou que o Jorginho passou para vocês? Boa tarde, Vitória. Eu acho que, no geral, tudo que ele vem falado pra gente, a gente tem tentado abraçar da melhor forma. A gente sabe que um campeonato sul-americano, ele exige muita raça, exige muita entrega, transpiração dentro de campo, só que também ele exige muita qualidade técnica. E eu acho que isso é um dos pontos fortes do nosso time. Então, para mim, tudo que ele vem falado, tudo que ele vem que ele tem como conclusivo do nosso time, a questão técnica, eu acho que a gente consegue fazer a junção de tudo que é falado e conseguir colocar em campo prática e desempenho no melhor nível possível e conseguir a vitória. Éder, grande abraço a você, muito boa tarde, boa estreia para você. O que você conseguiu tirar da melhor versão do Jorginho? Até coloquei isso para ele ainda há pouco na videoconferência, que ele passa a ser o maior reforço pela experiência que ele tem dentro dessas competições. E você é um jogador, eu já tive contato com você em outras oportunidades, você é um jogador muito atento, você presta muita atenção. O que você busca tirar do comandante técnico que tem tanta história desse tipo de competição? E me permita mais uma colocação. O que seria do estádio Antônio Ascioli se o público tivesse a oportunidade de acompanhar essa estreia? Você tem uma noção assim da atmosfera, o que seria da estreia do Atlético nesse torneio internacional? O nome dele é? Juliano. Boa tarde. E aí, Juliano, tudo bem? Um abraço. Então, sobre o Jorginho, eu acho que, cara, você olha para o banco, você vê um treinador com toda a bagagem que tem como jogador e como treinador, que é algo que ele vem construindo com o tempo. Então, assim, naturalmente ele te passa uma confiança para jogar o seu melhor jogo. Então, eu procuro sempre ouvir o que ele fala, o que a comissão técnica no geral fala, porque são pessoas que têm uma visão diferente da nossa. Então, eu tento receber o que eles falam e tentar aplicar dentro de campo, porque dentro de campo é tudo bem corrido, são poucos segundos de pensamento, você tem que tomar decisões bem rápidas. Então, quanto mais informações você puder colher dessas pessoas que têm uma visão mais ampla, melhores, eu acho que é melhor para mim e para o grupo naturalmente. E sobre o estádio lotado, cara, eu fico triste porque realmente eu acho que era um momento muito especial. O Atlético hoje vive uma das melhores fases da sua história e nada melhor do que uma estreia no Sul-Americano com casa cheia, com fogos de artifícios, mascote pulando o tempo todo, a torcida inflamada. Eu acho que seria bacana demais, assim. Pode não parecer para os jogadores, mas a gente sente essa energia, cara. A gente sente falta da torcida estar ali gritando, nos apoiando. É triste por estarmos passando por tudo isso.
espero que a gente possa superar o mais rápido possível e voltar a comemorar todo mundo junto. Éder, Natália Freitas aqui da Rádio Sagres, boa tarde. Primeiro que mascote já tem o Romeu, né, Éder? Não precisa de outro mascote, não. Brincadeira. Éder, queria que você falasse sobre essa situação do estilo de jogo sul-americano, né? Você vem revezando essa braçadeira de capitão do Atlético, não só nessa temporada, na temporada anterior também. A gente sabe que o futebol sul-americano usa e abusa de catimba, de provocação. E você sendo um dos capitães aí do Atlético, como é que você vê essa questão? Você acha que o elenco está preparado para saber lidar com esse estilo de jogo argentino? Boa tarde, Natália. O Romeuzinho ele vai virar um mascote aí porque todo tempo ele tá aqui no clube, tá envolvido com futebol, grita dragão em casa o tempo todo, então ele tá se identificando legal. E sobre isso, eu acho que é uma experiência muito boa. Para muitas pessoas, a gente talvez entre como um dos azarões no grupo. Eu, conhecendo o trabalho diário do grupo, eu falo completamente o contrário. Eu vejo a gente como um forte candidato à classificação. Então, assim, aproveitar o máximo possível. Não é todos os clubes que têm essa oportunidade de estar vivendo uma grande fase e estar dentro de uma competição internacional. Então, a gente vai jogar o jogo, vai jogar o que for necessário. Sabe que essas competições contra esses caras mais argentino, colombiano, chileno, às vezes ou outra tem umas jogadas um pouco mais duras, mas se for necessário a gente também vai chegar junto, porque hoje o futebol é isso, é muito contato, é muita força física, mas acho que o principal de tudo é a gente saber jogar a competição, botar a bola no chão e fazer o que a gente já vinha fazendo num passado recente, que era respeitar o adversário, mas independente do adversário a gente continuar jogando nosso jogo. Eu acho que foi assim que a gente conseguiu botar o Atlético numa fase tão boa e espero que continue por um bom tempo. Éder, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN e até em cima disso ali que a Natália colocou, né, você como um dos líderes do grupo, se for mantido aí o Fernando Miguel como capitão, fica ali atrás, fica ali no gol, e vão ter momentos em que a arbitragem vai assinalar algumas situações, e vocês vão precisar ali conversar com o árbitro, discutir com o árbitro alguma situação, com o próprio adversário. Vocês estão num grupo com 3 times estrangeiros que falam outra língua. Como é que está sendo o espanhol aí? Vai ter a sua primeira experiência internacional. Se for para conversar com o juizão, o espanhol está afiado aí? Boa tarde, Alex. Cara, vou te falar que eu vou usar a língua do futebol, que acho que todo mundo conhece. Independente do idioma, ali dentro de campo, qualquer coisa que você falar, a maioria dos jogadores adversários vão entender, o árbitro também. Então, assim, eu vou tentar sempre ser o equilíbrio do time. Eu acho que temos peças diversas dentro do campo, né? Tem sempre um pouco mais um cara estourado, um pouco mais impulsivo. O Fernando talvez um pouco mais controlador do time. Eu tento ser mais o equilíbrio, evitar com que nosso time saia do foco, que é vencer a partida. Então, assim, eu acho que, no geral, o nosso time está bem distribuído. Tem peças que se encaixam. E, como eu falei, dentro de campo a gente vai falar a língua do futebol, cara. Se tiver que começar a xingar, bater boca, a gente vai, porque é a vitória ali, é o nosso prato de comida que está em jogo. Não é só o nosso trabalho, só os 3 pontos ali. A gente quer fazer história, a gente quer chegar longe. E, para isso, a gente vai jogar o que for necessário. Sucesso para você aí, Beto, aqui da PUC TV. Esse time alternativo do Atlético jogando o Goianão, dando folga a vocês aí, o time principal, deu conta do recado, fez grandes partidas aí, né, atropelando os adversários. O Atlético está imbatível no Goianão. Isso mexe até que ponto em vocês, titulares? Saber assim que quem está de fora está querendo uma vaguinha. Saber que quem está de fora está dando conta do recado, assim, e que hoje o Atlético tem um grande elenco, assim. O Jorginho outro dia até destacou, né? Está bem servido, 2 ou 3 peças para cada posição e setor. Como é que você vê isso aí, Ué? Boa tarde, Humberto. Cara, eu acho que isso é tudo que um treinador procura, tudo que um presidente de clube procura. É saber que ele tem jogadores com qualidade em todas as posições que vão conseguir jogar quando for necessário. Eu vejo com muito bons olhos essa questão de estar mesclando o time, botando um time para jogar uma competição ou outra,
porque isso faz com que todos os jogadores tenham rodagem, tenham bagagem, tenham minutos dentro de campo, para quando for necessário nessas competições um pouco mais importantes, estar no mesmo ritmo e com o mesmo pensamento. Então, assim, eu acho essa briga muito positiva. É uma briga que faz com que quem está jogando não entre em zona de conforto e quem está de fora esteja brigando o tempo todo pela titularidade. Então, isso quem tem a ganhar é só o Atlético. O Atlético vai ter sempre os melhores dentro de campo, independente de nome, de idade, de currículo, que estejam os melhores dentro de campo para que no final o Atlético saia vencedor. Boa tarde, Éder. Felipe André do Jornal Hoje, TV Goiânia Band. Éder, eu queria ver com você duas questões, né? Como eu perguntei para o Jorginho, o Burgos, que foi auxiliar do Simeone durante muito tempo, ele trabalhava com muita bola parada no Atlético de Madrid. Foi o ponto forte de boas campanhas do Atlético de Madrid, na Liga dos Campeões, no Campeonato Espanhol, utilizando muito seus zagueiros, né, zagueiros altos. Sim. E aí eu queria ver com você essa questão, se você se sente a zaga do Atlético preparado para essa questão, para essa bola aérea defensiva. E um outro ponto é que eles utilizam a linha com 3 ou 5 defensores, né? Depende do momento do jogo. E você é um zagueiro, um defensor que utiliza muito os longos lançamentos, né? Passa buscando o ponta esquerda, geralmente, o passe na diagonal ou ponta direita. Se está afiado, porque pode ser uma boa alternativa quando eles sobem a linha de marcação. Boa tarde, Felipe. Sobre essa questão da bola parada, a gente sabe que hoje é uma das armas preferidas de todos os times. Então, a gente, independente do adversário, a gente trabalha isso com muita ênfase. A gente trabalha isso exaustivamente. Claro que tem hora que não tem como, o adversário também tem sua qualidade para fazer gol de bola parada. Só que eu te falo que a gente está preparado para enfrentar qualquer equipe. Não é porque ele era especialista lá no Atlético de Madrid e tal, mas a gente vai respeitar. Só que a gente trabalhou para o Nils da mesma forma como a gente trabalhou para o Joinville, sempre para evitar gols. Então, acho que esse é o caminho. A gente está sempre preparado para qualquer situação. A gente sabe que tem jogadas ensaiadas, tem surpresas, mas a gente trabalha justamente para evitar essas coisas. E a segunda pergunta qual foi, Felipe? A segunda foi sobre o longo lançamento. Ah, tá. Sim. Então, eu acho que é um ponto positivo que eu tenho, não só eu, como o Natan, o Oliveira, o Michel. E a gente sempre que vê espaço, a gente tenta utilizar da melhor forma possível. Essa questão deles jogarem com 3 zagueiros ou 2, uma linha de 5 no caso, no último, ela depende muito do momento do jogo, da fase, porque com uma linha de 5 atrás talvez seja um pouco mais difícil, mas como você falou, eles subindo a linha talvez facilite um pouco, mas eu acho que o importante para mim é saber o momento certo, não é porque eles deixaram um espaço lá do outro lado que eu já vou lançar. Talvez um passe por dentro ele facilite melhor o nosso jogo e abra mais espaço. Mas claro, se tiver oportunidade e na minha cabeça for uma jogada clara de gol, eu vou continuar tentando porque eu acho que é um ponto forte que eu tenho e venho trabalhando muito para isso. Boa tarde, aqui é o Jornal Popular e eu me lembro que alguns meses atrás, em agosto, antes daquela estreia contra o Flamengo, você deu uma entrevista, assim, mostrou muita personalidade. Se nosso time conseguir jogar igualar com o Flamengo, nós temos boas chances de conquistar a vitória. Naquela época o Flamengo era favorito. Vocês agora vão para uma outra competição. É muito importante para o Atlético, né, que volta a disputar a Sul-Americana depois de 9 anos. Eu gostaria de saber como é que está o astral do elenco, do Ederson. O Ederson está muito otimista igual aquela vez. E gostaria de saber também qual o significado de disputar uma Sul-Americana para você. Eu não sei se você é estreante na competição, mas qual o significado de disputar essa Sul-Americana? Boa tarde, boa sorte. Boa tarde, Jânio, muito obrigado. Então, cara, aquela época que eu falei, não foi soberba, não foi para inflar o ego da torcida, não foi da boca para fora, foi porque realmente eu estava confiante em mim e no grupo. A gente sabe do trabalho que ele é feito aqui. E hoje, meses depois, eu volto a falar e talvez mais confiante ainda, que não sou como soberba novamente e nem para inflar o ego da torcida. Que seja realmente para acreditarem que aqui o trabalho está sendo bem feito. Eu acredito que a gente vai, novamente, vamos surpreender pessoas que não estão aqui diariamente. Talvez a gente fazendo uma campanha de primeiro colocado, pessoas vão falar que a gente é um azarão que deu certo, alguma coisa do tipo. Só que a gente está trabalhando realmente para isso.
A gente vê uma Sul-Americana como essa como uma grande oportunidade de botar o Atlético em outra prateleira, né, no futebol brasileiro. Então, assim, eu vejo o time muito focado, o time bem, com um pensamento bem comum. Assim como, agora eu vou falar por mim, eu quero aproveitar da melhor forma possível. É a minha estreia na Sul-Americana, é uma competição que a gente vê a mídia em cima, o formato mudou porque começou a ser mais valorizado. Então, assim, eu vejo realmente a oportunidade de eu, como Éder, jogador, mudar mais ainda o meu cenário, sabe? Me colocar como um jogador imprescindível dentro do clube, claro, jogando, ajudando o time, e naturalmente o clube também vai estar. Eu e a rapaziada toda no geral estamos bem empolgados e na expectativa bem alta para a partida de amanhã. Pessoal, para finalizar a coletiva, a pergunta do William Rommel. Boa tarde, Éder. Essa será a sua primeira competição internacional, exclamação. Queria saber de você se tem um sentimento especial e diferente para enfrentar equipes estrangeiras. É o William? William Rommel. Boa tarde, William. Demais, cara. A gente, como eu falei, a gente vê na Sula uma oportunidade gigante de fazer história, de botar o nome na história do clube, botar o clube em um patamar cada vez mais alto. E assim, eu estou bem esperançoso. Eu venho me preparando, depois que a gente terminou o Brasileiro em diante, eu venho me preparando para isso, para aproveitar da melhor forma possível a Sul-Americana. E eu falo em nome do grupo também, porque a gente vê a seriedade nos trabalhos, vê a dedicação nos trabalhos que é passado. Então, assim, o resultado final tende a ser muito positivo. Espero que a gente possa cada vez mais estar dentro da história do Atlético e o Atlético subindo voos mais altos. Beleza, pessoal? Obrigado a todos. Voltamos amanhã após o jogo com o pessoal da Comebol comandando a coletiva. Um abraço.